O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. Amém. Bom dia! Bom dia! Vamos lá, gente, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Amém? Aleluia! Vamos falar de Neemias aqui o dia inteiro. Vocês receberam esse cartãozinho? Mês de fevereiro, nós temos um novo versículo no mês de fevereiro. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre adoração. O primeiro versículo fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Agora o versículo é João 4:23. Vamos lá. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão, que o Pai procura para os seus adoradores. Verdadeiros adoradores. João 4:23. Então esse é o versículo para você decorar esse mês em nome de Jesus. Amém? Então acorda de manhã, a primeira coisa que você vai falar é João 4:23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Se encontrar um irmão da Sara na rua, você pergunta João 4:23. Entendeu? Pronto. Eu tenho pregado sobre oportunidade e crise. Tenho falado sobre oportunidade e crise, como sendo toda crise uma oportunidade para o seu crescimento. Toda crise uma oportunidade para o seu amadurecimento. E crise como oportunidade para a sua vitória. 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 Deus quer que você tenha vitória. Deus quer que você tenha vitória. Agora, eu queria aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, até se a pastora Daniela deixar, né? Porque ela já pregou metade da palavra aqui. Nem sempre você sabe que está em crise. Nem sempre você percebe que está em crise. Às vezes, seu casamento está em crise, você acha que não. Às vezes, a sua empresa está em crise, você acha que não. Às vezes, a sua vida pessoal com Deus, você acha que está tudo bem, mas está numa grande crise, você não percebe. Eu quero falar hoje sobre coisas novas. Coisas novas. Deus tem coisas novas para nós. Você não precisa aprofundar uma verdadeira crise para descobrir que você já podia estar mudando, buscando mudança em algumas coisas. A mudança tem que ser algo que você sempre tem que estar buscando, buscar mudar, melhorar, perceber. Muitas vezes nós nos acomodamos. Às vezes tem um noivado que já está falido e está querendo casar com um noivado. Peraí, calma, conserta o seu noivado, conserta o seu namoro, para que então você possa se casar. Às vezes você tem um problema da tua empresa que você não consegue resolver e você está pensando em fazer outras coisas, sendo que você não resolveu aquele buraco que está roubando a sua força, sua energia, sua paz, sua alegria, seu dinheiro. Calma. E nós temos que perceber a crise é um dom de Deus, é uma leitura que Deus te dá, é um discernimento do Espírito. Você lê a crise. Estamos em crise, ou podemos estar melhor, eu posso melhorar, o melhor não é esse, eu preciso do melhor. Todas essas coisas são importantes, eu preciso perceber antes que a coisa estoure, exploda. Eu preciso perceber com antecedência, com antecipação. Mas tudo isso faz parte de um discernimento do Espírito. Quer ver? Está escrito lá em 1 Coríntios 2. Vai lá, 1 Coríntios 2, rapidinho. 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá certo. Tem coisas que nós lemos na Bíblia que para nós, se nós fizermos uma leitura humana, simplesmente humana, nós vamos ficar preocupados porque nos parece loucura. Né? Enquanto que você precisa de ter o Espírito Santo vai te ajudar a discernir. Tanto que a expressão de alegria e surpresa de Jesus, quando perguntou para Pedro, o que você diz que eu sou?
E aí? Todo mundo diz que profetas, João Batista, Elias que voltou, profetas que eram há um tempo atrás, e agora Jesus voltou, e aquela confusão toda. E aí, o que você diz? Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, caramba, que é isso? Bendito és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Não foi carne. Alguém chegou e falou assim, olha, eu acho que Jesus é o Filho de Deus. Porque se essa informação, a pessoa pode estar enganada. Uma percepção. Mas como foi alguma coisa que foi revelada pelo Espírito de Deus, Jesus falou assim, caramba, que coisa. Tem tanta gente aqui falando que eu sou mais um, que eu sou um profeta. Israel teve dezenas de profetas. Estão dizendo que eu sou mais um e você está dizendo que eu sou o Filho do Deus vivo? Caramba, que revelação. É essa revelação que nós temos que buscar, é essa revelação, é esse discernimento do Espírito que nós precisamos ter para que nós possamos ler todas as situações que nós estamos vivendo. Então nós precisamos receber do Espírito Santo uma capacidade de ler as situações que estamos vivendo. Isso é fundamental. Quando no primeiro momento, eu gostaria de ler para vocês, perdão, 2 Coríntios, verso 15, eu li o 14, o 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Mas o homem espiritual julga, percebe, avalia, entendeu? Vamos lá, o homem espiritual julga, percebe, avalia, escuta, discerne. Eu preciso desse enchimento do Espírito Santo para poder ler as situações que eu estou vivendo. Apocalipse 21, vamos lá. Isso aqui é uma... Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 5. Está comigo? Está comigo? Diz assim, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. Darei de graça da fonte da água viva. Então, aquele que está sentado no trono diz assim para você, eu faço novas todas as coisas. É mais forte ainda, ele diz assim, vê o 6, por favor, o anterior, por favor. 5. Aquele que estava sentado no trono, estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Aonde você estiver, se Deus está reinando, você recebe dele o discernimento, e esse discernimento faz com que você perceba aquilo que ele quer fazer em todas as coisas da tua vida. E ele quer fazer coisas, o quê? O quê? O quê? E melhores. E melhores. O Pai que está no céu quer fazer coisas novas e melhores. Coisas novas e melhores. Um melhor casamento, uma melhor sociedade, uma melhor empresa, um melhor trabalho, um melhor emprego, uma vida melhor. Ele quer fazer novas todas as coisas. É promessa que... E aqui ele fala assim, eis que eu faço novas todas as coisas. Ou seja, aquilo que está velho pode ser renovado. Aquilo que está fracassando, está doente, pode se tornar saudável. Aquilo que está dolorido, chato, pesado, pode se tornar uma coisa simples, boa, agradável, fácil. Pode trazer alegria. Ele faz nova todas as coisas. E ele está sentado no trono. Eu preciso, então, buscar, porque é fácil quando, vamos dizer assim, é fácil quando você tem um problema, né? Que o problema é problema mesmo. Aí você fala, estou numa crise. Tá. Mas eu gostaria que você não precisa entrar em crise para buscar em Deus novas todas as coisas. Você precisa entrar em crise, você não precisa ir para o buraco, você não precisa afundar, você não precisa... Não, você pode descobrir. Deus te dá capacidade para isso. Basta que você busque em Deus esse discernimento. Não é eu acho, eu sinto, mas o que Deus pressiona, imprime na sua vida.
Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, interessante. Tem um rapaz lá em São Paulo, ele é engenheiro eletrônico, e ele cuida de umas máquinas eletrônicas de indústrias, grandes indústrias. Existe uma marca alemã que essas máquinas vieram para o Brasil há algum tempo, todo ano elas mudam, melhoram, se aperfeiçoam, e ele sempre fazendo curso, e ele montou uma empresa em São Paulo, e essa empresa vai arrumando as máquinas. E com o passar do tempo, ele se tornou o número 1 no Brasil. Então eu não precisava trazer mais alemão de fora, trazer mais equipe de fora, chama o fulano de São Paulo, chama o fulano de São Paulo. Então ele viaja o Brasil todo consertando as máquinas. E o pessoal da Alemanha, a gente escutou falar dele, porque empresas alemãs aqui falam assim, olha, ele chega aqui e conserta, a gente tentou, trouxe o fulano, trouxe o Fritz, o Frantz, todo mundo, os caras não consertaram, e o cara põe a mão e conserta. Ah, tá legal. Teve acho que nos Estados Unidos, uma máquina dessa quebrou, chamaram o Franz, o Fritz, e não deu certo, não consertou. Os caras desesperados, a máquina parada. Aí um cara falou, vamos chamar aquele brasileiro lá, e troca daqui, peça daqui, troca circuito, troca isso, troca aquilo, e nada de consertar a máquina. Aí o cara está em casa de madrugada, toca o telefone, ó, vem para cá, pega o avião amanhã, você vem para cá, porque a máquina está parada. A gente não consegue consertar a máquina. Estou aqui com 2 engenheiros aqui, debruçados em cima dos manuais, em cima dos projetos, dos circuitos, trocando tudo, a gente não consegue. Não, pode deixar. Pegou. Chegou lá, sentou, começou a discutir o que foi feito, o que foi, o que trocou, e a máquina não funcionava. Aí ele falou assim, vamos trocar isso aqui, vamos ajustar isso aqui, Fizeram tudo, apertou o botão, e a máquina, nada. Vamos fazer mais uma coisa, vamos fazer uma tentativa, vamos trocar isso aqui, vamos ver isso aqui, muda, e testa. Já testou, testa de novo, já testou. Usando todos aqueles aparelhos eletrônicos para testar os circuitos diferentes e tal, e a máquina. Aí teve, agora fizemos tudo, vamos ligar, vamos tentar de novo. Pá, apertaram o botão e nada. A máquina quietinha ficou. Aí ele parou uma hora e falou assim, agora resta a gente pedir a Deus, né? Nós não pedimos a Deus ainda, vamos lá. Botou a mão na máquina, nosso Deus, nosso Pai, disse que é um cara assim muito conservador, muito formal, aquela oraçãozinha assim, muito tranquila, não é vocês que gritam, não, entendeu? Que põe a mão, diz que o cara chegou e botou a mão assim, e falou, Senhor Deus, tu tem toda a sabedoria, tu sabe todas as coisas, a gente não está entendendo porque que essa máquina funciona, Pai, já tentamos de tudo, por favor, dá-nos a luz, por favor, faz ela funcionar, ela vai fazer bênção para essas famílias que estão aqui, aquela oraçãozinha bem, por favor, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço desde agora, amém. A máquina, bum, começou a funcionar. Eu acho assim, Deus faz umas coisas loucas, né? Imagina os caras olhando para ele, a máquina funciona. E ele falou assim, tem horas que só Deus mesmo. Tem hora que só Deus mesmo. Na nossa vida tem horas que só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Não vai amanhã, porque o teu carro está sem gasolina, você fica orando para o carro consertar. Não é isso. O carro tem que ter gasolina, tá? Uns lances assim que... Não, o pastor falou para orar, vamos orar, porque vai... Calma, né? Só se você estiver no centro da África, evangelizando, numa terra só de nativos, entendeu? Assim, de tribos perigosas, aí tu pode orar que Deus faz o carro andar. Interessante, né? Deus resolve cada situação, cada problema. Deus se manifesta de tal forma que sempre nos surpreende. Eu quero falar para você, por exemplo, a vida de Saulo. Saulo, em Atos, capítulo 9, imagina, ele era um verdadeiro problema. Ele era um problema. Ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Pedia cartas. Eu preciso de cartas, que eu vou para tal lugar. Lá tem cristão. Lá eu preciso pegar esse povo aí que está acabando com as nossas sinagogas, está evangelizando, acabando. Ele estava pensando que estava fazendo a coisa certa. Paulo era um cara religioso, Paulo era um cara discípulo, Paulo tinha um coração de discípulo, Paulo lia a palavra, Paulo interpretava a palavra, Paulo era um cara que estava fazendo as coisas certas, mas ele não conseguia enxergar o erro que ele estava cometendo. Às vezes nós estamos a mesma coisa, não estamos fazendo, achamos que estamos fazendo tudo certo, mas estamos cometendo algum erro. E de repente Deus parou Saulo, para. Ele estava perseguindo os cristãos. Então ele vai para Damasco e chega em Damasco.
uma luz do céu brilha ao seu redor, ele cai por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas entra, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A única novidade é que agora Saulo se levanta, e ele não consegue enxergar, está cego. Eu gosto dessa figura, ele estava cego. Antes, Saulo via, mas não enxergava a verdade. Antes, Saulo via, mas não enxergava o seu erro. Antes, Saulo via, mas ele não percebia o abismo que ele estava se movendo. Aí, então, ele encontra com Jesus, cai do cavalo, fica cego. Mas ele, cego, começou a enxergar o reino de Deus. Ele, cego agora, começa a enxergar uma nova vida. Ele via, mas não enxergava. Agora, cego, passa a ver a Cristo. Meu querido, eu quero que você possa perceber, eu quero que você perceba aonde você está. Eu quero que você perceba o que você está fazendo. Eu quero que você perceba para onde você está indo. Se alguém perguntasse para Saulo: Saulo, o que você está fazendo? Ele disse: estou servindo a meu Senhor, eu estou perseguindo os hereges, eu estou perseguindo os desobedientes, aqueles que estão defamando, esses loucos que estão seguindo a Jesus, eu estou fazendo o melhor que posso. Ele não conseguia enxergar o erro, a crise. Precisou, então, cair do cavalo para poder enxergar. A minha oração é que os teus olhos possam se abrir e você possa perceber uma nova história. Que os seus olhos possam se abrir e você perceber o que Deus tem para você. Agora, presta bem atenção que eu vou falar para você. Os teus caminhos precisam ser interceptados pelo Senhor, por Deus. Tudo isso é uma coisa que tem que ser interceptada. Tem que haver uma interseção entre você, os teus caminhos e os caminhos de Deus. Precisa haver alguma coisa que haja uma interseção. Por exemplo, Saulo estava indo, de repente ele vê uma luz brilha, cai sobre ele, ele se apavora, cai do cavalo e escuta: Saulo, 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 por que você está me perseguindo, Saulo? Deixa eu falar aqui, pedir licença para a Daniela falar um pouquinho sobre Neemias. Eu vou ter que reunir com meus pastores e montar algumas regras. Entendeu? Acho que tem que fazer uma consulta prévia. Tu viu que eu fiquei um pouquinho, enrolei um pouco, fui aqui, fui ali, né? Agora tive que ir. Neemias tinha uma vida boa. Apesar de escravo, ele vivia num luxo. Ele vivia num palácio. Ele era um homem honrado. Ele era um homem importante. Ele era um homem de confiança do rei persa. Morava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Gente, 1.500 quilômetros de cavalo. Misericândilas. É muito chão, caboclo. Sei lá no toque. É muito chão. Alguns homens, suas famílias, seus irmãos, estiveram lá com ele e disseram: Jerusalém está assolada, os muros estão queimados, os inimigos entram e saem de Jerusalém a hora que querem. Neemias fica profundamente abalado, triste, chora amargamente e começa a orar, pedindo a Deus uma solução. Ou seja, havia uma crise, e aí então Neemias percebe a crise. Muitas vezes não conseguimos reconhecer o fracasso nas nossas vidas, na nossa empresa, no nosso casamento, no nosso namoro, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Precisamos permitir que Deus nos toque, fale conosco, para que tudo isso comece uma mudança. Neemias decidiu, sabe qual é a decisão dele? Vamos mudar isso. Ele podia ter ficado triste e falar assim: gente, eu não posso fazer nada, me desculpe, mas eu não posso fazer nada. Eu estou envolvido aqui com esse rei persa, eu não posso dar meu tempo, não tem jeito, o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer é orar por vocês. Mas não, resolveu intervir. E, gente, ele foi para Jerusalém. O rei tinha uma admiração por ele. E o rei percebeu que ele estava com o semblante fechado. Deixa eu contar uma historinha aqui, que eu já falei algumas vezes para vocês, mas o copeiro, assim como foi o copeiro de José, o copeiro, ele era um homem de confiança do rei, de muita confiança. Por quê? Porque se eu não conseguia matar o rei através de exército, eu envenenava a comida do rei. Então, naquela época, se morria muito pela boca, se envenenava a comida. Então, fazia-se um complô com o cozinheiro deixava a coisa, um escravo qualquer jogava um veneno na comida e morria o rei e todo mundo.
Então, o copeiro era a pessoa que fiscalizava a confecção da comida. Presidente da República, né? Antes que você pense em envenenar o presidente, existe, antes que você, porque já resolve muita coisa, mas antes de você fazer isso, presta atenção, eles têm uma pessoa responsável pela confecção da comida e uma pessoa que experimenta a comida antes. Sabia disso? Você sabia disso? Tem uma pessoa que experimenta a comida antes. Uma pessoa que fica assim, ó, olhando a comida, como é que vai ser feita a comida. Por quê? Vai que. Então, quando Neemias aparece na presença do rei com a cara triste, isso podia ser algo contra ele. Ele podia ser morto. Peraí, Neemias está com a cara muito triste, está chorando, ele deve estar em crise, ele deve estar pensando, querendo me matar. Tira esse cara daqui. Estou desconfiado que ele é o cara que vai tentar me envenenar. Ele correu um risco. Mas o rei confiava nele e ele tinha o sim de Deus. Quando Deus dá sim, meu querido, quando você intercepta o teu momento com o momento de Deus, todas as portas se abrem. E o rei olhou para ele e falou assim, o que você foi? O que você está triste? O que você está passando por esse momento? Ele falou assim, sabe o que é? A minha cidade de Jerusalém, que Neemias nem conhecia, está abandonada, está queimada, queimaram tudo, as muralhas caíram, tudo está pedra sobre pedra, nós não existimos mais como nação, nós perdemos a nossa identidade, as nossas mulheres estão casando com estrangeiros, os nossos homens estão se casando com estrangeiras, vamos perder o povo vai perder a sua identidade, a cidade está sendo completamente pilhada sempre, roubada sempre, eu estou sem paz. Aí o rei falou assim, então eu vou te dar, pode ir, te libero por um tempo, olha só. Como é que ele era importante? Te libero por um tempo. Está aqui as cartas, está aqui um exército, você vai levar um exército com você, está aqui as cartas, você vai passar por tal lugar, vai mandar o cara tirar pedra, mandar o cara tirar madeira, tudo que você precisar está aqui, todos os recursos estão aqui. Mas essa movimentação dos recursos que aparecem aconteceu apenas porque alguém decidiu mudar. Eu quero mudar, eu quero fazer nova todas as coisas, eu quero mudar. A mudança que existe em Deus está sentado no trono, está lá escrito no Apocalipse, ele está sentado no trono e está dizendo assim, eu faço nova todas as coisas, eu faço nova todas as coisas. Essa é a palavra que Deus tem. Quando Jesus caminhou entre nós, a palavra dele era tornar, para que tenhas vida em abundância. Todas as coisas sendo novas, formadas, reformadas, abençoadas. Então, quando você decide, eu quero mudar, eu percebi essa crise, eu percebi esse problema, eu quero por alguma coisa maior, Deus vai te dar todos os recursos. Todos os recursos. E uma coisa que me assusta aqui, em Neemias é considerado o livro da administração. Ele ensina como é que todas as leis de liderança você tira de Neemias. Neemias tem uma sabedoria de liderança impressionante. Gente, ele levantou os muros em 52 dias. 52 dias. Ele pegou os sacerdotes e falou assim, os sacerdotes vão restaurar a porta das ovelhas. Agora, os outros vão reformar aquilo que está na frente da sua casa. E vão embora. E tiveram aqueles que disseram, você não vai conseguir, 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 você não vai conseguir. Tinham esses. Mas ele não desistiu. Ele não perdeu tempo. E em 52 dias, ele levantou os muros de Jerusalém. Posso falar uma coisa para você? É possível mudança. É possível mudar. Mudança é operada por atitudes. Eu falei para vocês e tenho falado, tudo na vida se muda com uma hora. Uma hora muda a sua vida. Basta que você dedique uma hora. Né? Basta. Se eu decidir, eu não sei tocar um instrumento, nada. Tenho inveja desses caras. Tenho inveja. Eles sentam lá, ficam negocinho, conversam com o outro, tocando, às vezes conversa até demais, ri pra caramba, tá cantando, e o negócio sai bonito pra caramba, né? Gente, que coisa! Não sei como é que é isso, Já tentei, botei a mão ali, saiu uns grunhidos, uns sons estranhos, devem ser sons espirituais, que não dá nem para reconhecer direito, entendeu?
Mas se eu dedicar 1 hora por dia, eu vou conseguir. Todos nós vamos conseguir. Se dedica 1 hora, 1 hora. Quer falar chinês, cantonês? Vai. Tá com uma crise? Se dedica. Deus vai te dar os recursos, Deus vai te dar sabedoria. Não existe problema que você não possa mudar. Não existe mudança que não possa acontecer através de atitudes. Quer ver uma coisa? Eu tinha mais coisa para falar sobre Neemias, mas a pastora falou tudo. Querida, você já está perdoada. Fica tranquila. Abraão estava tranquilo. Mas Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Se ele tivesse tranquilo, ele ia sair. Não, ele estava insatisfeito. A vida dele estava ruim, não havia propósito. A vida dele é, todo dia ele faz tudo sempre igual. E acorda às 6 horas da manhã. A vida de Abraão era essa. Todo dia. Aí Deus chegou assim para mim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Para onde, Senhor? Para uma terra, pior ainda, hein? Para uma terra que eu te mostrarei. Chegou para a mulher, arruma os trecos. Não, e você sabe que se você estudar história bíblica, geografia bíblica, você vai ver que Ur dos Caldeus era uma cidade importante. Era uma cidade que tinha água encanada, meu amigo. Naquela época, água encanada. Aqui no Recreio não tem água encanada. Não tem água. Aqui no Recreio não tem água encanada. Mas se você bobear, marcar bobeira, você vai pagar a conta da SEDAI. Não sei como, entendeu? Lá tinha água encanada, em Ur dos Caldeus, nessa época de Abraão tinha água encanada. Tu acredita nisso? Água encanada. Era uma cidade que tinha comércio. Era uma cidade que tinha novidade. Era uma cidade que tinha trânsito de comerciantes entrando e saindo. Imagina, Barra Shopping. Entendeu? Era uma cidade assim. Ele larga tudo isso. Para onde a gente vai, Abraão? Não sei, mas eu sei que eu vou. Por quê? Porque eu não quero mais essa vida. Cansei dessa vida. Eu quero novidade. Eu quero uma nova vida. Eu quero propósito. Eu estou me sentindo vazio. Eu estou repetindo a história do meu pai. Está tudo igual. Eu quero uma situação diferente. Eu quero ver coisa diferente. Eu quero sentir diferente. Eu quero um relacionamento com Deus. Deus vai criar em mim coisas novas. Ele falou comigo, sai, eu vou sair. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho um vazio e esse vazio precisa ser preenchido com coisas novas. Eu quero coisas novas. Eu não quero ter a mesma vida que eu estou levando até hoje. Porque E olha só, Abraão era rico. Abraão não era rico, Abraão era milionário. Abraão tinha grana. Abraão não estava assim, o negócio aqui tá duro, tá? Não vende nada, vou embora, vou cascar fora. Aqui já deu o que tinha que chegar. Não, ele era rico. Mas Deus fez com que ele teve um discernimento da vida dele, do vazio dele, do sentimento dele, da falta de propósito dele. É tipo da coisa assim, eu quero alcançar aquele ponto ali. Aí chego naquele ponto, cheguei, e agora? Depois, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Cheguei, e aí? Aí eu vou para aquele ponto ali, tá bom, vou para aquele ponto ali. Cheguei naquele ponto, e agora? Resolveu? Não. Abraão estava cansado disso. Aí Deus lança uma palavra sobre ele. Sai da tua terra. Posso falar mais de alguém? Moisés. Neemias tinha tudo que um homem poderia querer. Apesar de escravo, mas ele tinha uma vida de muito luxo. No seu coração havia uma insatisfação. Quando seu irmão contou o que estava acontecendo, ele falou, caramba, aí ó, uma bandeira para mim, um propósito para a minha vida. Porque Deus chamou cada um de nós para deixar um legado nesse mundo. Nós passarmos aqui e deixarmos as nossas marcas, de alguma forma. E a única forma é deixar marca na vida de pessoas. Neemias sabia disso. Tanto que se você estudar a história de Neemias só não restaurou os muros, não. Ele restaurou a palavra. Ele buscou Esdras, o sacerdote, fortaleceu, chamou todo mundo de joelho, se arrepende, vamos se arrepender, vamos embora. Vamos ler a palavra, escutar a palavra por horas e horas a fio, a palavra que ele nunca tinha escutado. Neemias não foi apenas um construtor, um gestor. Ele foi também alguém que trouxe uma impressão, tanto que o povo estava definhando, perdendo a sua característica, sendo poluído
assim, como é que eu falo? Ele estava perdendo a sua identidade completamente e, de repente, com a intervenção de Neemias, acontece um novo momento da história do povo de Israel. Abraão também estava insatisfeito. No seu coração havia uma insatisfação. E posso falar, santa insatisfação, porque ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé. A insatisfação no coração dele era tão grande que Deus percebeu e Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra. Vem cá, vamos... Cá. Eu diria o seguinte, eu diria que muita gente, naquela época, escutou Deus falar, sai da tua terra e não saiu. Onde é que está escrito isso? Não está escrito. Mas você não concorda que pode ter acontecido isso? Sim ou não? Sim ou não? Não fala assim para me agradar não, por favor. Verdade, fala a verdade. O que você está sentindo? Você acha que sim? Você acha que sim? Sim, eu acho. Como hoje mesmo Deus chama muita gente. Deus convida você para ir para a célula. Vai para a célula. Para você aprender a falar com pessoas, conversar com pessoas, falar de Deus, ouvir de Deus. Vai para o discipulado para você crescer. Vai para o Instituto de Vencedores para você saber um pouquinho mais da palavra. Outro dia uma pessoa me disse, outro dia não, uma pessoa me ligou há muito tempo, pô, bispo, tomei cacetada aqui aberto. O pessoal pegou do meu lado, fez tanta pergunta que eu não sabia responder. Eu falei, né? Pega o sorvete, bate aqui, né? Cara, mas tu já era tempo, tu tem 20 anos de carteirinha de Sara Nossa Terra e não sabe responder nenhuma perguntinha, pelo menos uma minha, você tinha que saber responder. Então, essa insatisfação tem que brotar no teu coração. Aí você vai escutar Deus falar. Uma vez nós estávamos viajando de Goiânia para o Rio de Janeiro de carro, e a Raquel, minha filha, estava reclamando de alguma coisa, e a Ana dizendo, não, filha, não vamos fazer. Eu falei, olha, também não vamos fazer não, também acho. Aí eu caí numa bobagem e dizia assim, só se Deus falar comigo eu vou fazer, mas se Deus não falar, não vai. A Rebequinha estava atrás de mim aqui, ó. Falou assim, Pastor Francisco, o que será isso? Parece a voz do Espírito Santo. Pastor Francisco, faz o que a Raquel está pedindo. Tu pensa que a criança não está prestando atenção, ela estava prestando muita atenção à confusão. E foi resolver o problema. Ela se tornou Espírito Santo, entendeu? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Qualquer problema, pede para minha Rebeca. Posso falar uma coisa para você? Moisés estava acomodado no deserto. Estava lá, tinha perdido tudo. Estava lá apacentando as ovelhas do sogro, mas estava insatisfeito. 40 anos no deserto insatisfeito. 40 anos. 40 anos. Aí, de repente, ele sobe um monte lá atrás das ovelhas que tinham sumido, reclamando. Ovelha que some, ovelha que dá trabalho, ovelha que não sei o quê. Quando, de repente, ele vê uma sarça ardente. O que acontecia? O calor é tanto, que arbustos secos entram em combustão. Isso é normal, natural, naquela região lá. Mas acontece que ele via que o arbusto estava pegando fogo, mas o arbusto não se consumia. Interessante. Ele olhou aquilo, caramba, olha só. Está vendo aquelas plantas ali que estão secas, aquelas flores que estão secas? É como se elas estivessem pegando fogo e o fogo não conseguisse consumi-las. Então ele foi lá. Olha só o que está no seu coração. Havia uma insatisfação no seu coração a tal ponto que ele percebeu que Deus estava querendo falar com ele. Quando ele chegou, Deus falou assim, tira a sandália porque esse lugar aqui é santo. E começou a falar para ele algumas coisas. Falou para ele, eu preciso que você, eu escutei daqui o clamor do povo que está preso lá no Egito, os escravos que estão no Egito. Eu escutei o clamor deles, olha só. Escutei. E quero que você vá para lá. Imagina só. A crise que Moisés se encontrava se tornou uma oportunidade para ele servir a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Se Moisés dissesse, eu não vou, pronto, acabou. Não vou, e não vou. Acabou. Não vou perder a vida boa que eu tenho aqui. Deus teria respeitado. Mas Deus insistiu. Deus insistiu. Não porque eu sou gago, não porque não sei o quê, não porque... Mas Deus insistiu. Até que Moisés... Imagina você passar 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, passando uma vida... Mas ele estava acostumado àquela vida. Muitas vezes nós estamos acostumados ao pouco. Muitas vezes nós estamos acostumados com o ruim. Tem gente que está acostumado com o ruim.
Eu estou falando que você tem que ter qualidade de vida, vida em abundância. Deus te promete vida em abundância. E você muitas vezes não tem a capacidade de perceber que tem uma vida melhor. Tanto que quando o povo saiu do Egito, lembra disso? Quem lembra? O povo saiu do Egito, quem lembra? Quando passou pelo primeiro probleminha, eles disseram assim para Moisés: poxa, Moisés, lá no Egito também tem sepultura, cara. E lá tinha cebola, tinha melão. Aqui não, aqui a gente não sabe o que a gente vai comer amanhã. Que história é essa? Que loucura. O povo estava acostumado com a escravidão. Às vezes você está... O que eu quero colocar no seu coração é uma inquietação para que você procure o melhor de Deus. Afinal de contas, Ele quer fazer novas todas as coisas. Ele quer fazer novas todas as coisas. Aí você fala assim, caramba, quer dizer que Moisés podia ser uma pessoa... Tá legal, simples, bacana, humilde, legal, cuidando de ovelha, mas a história acabou, ninguém sabe de Moisés. Agora ele se torna um homem que trouxe libertação. Ele enfrentou Faraó. 10 pragas foram sobre Faraó. E depois dessa confusão toda, quando o povo, Deus ficou chateado porque o povo estava querendo se tornar idólatra. E Deus falou, vou destruir esse povo. Não, Moisés foi e falou assim, eu não destruí esse povo. Olha só, a vida dele começou a ter propósito. Ele falou, Senhor, não destrui esse povo. Porque se o Senhor destruir esse povo, por favor, tira meu nome do livro da vida. Porque agora a vida dele tem propósito. A vida antes dele não tinha propósito. Ele podia estar no deserto cuidando das ovelhas, acabou. Meu sogro é Jetro, meu sogro é um sacerdote, meu sogro é um cara rico, meu sogro é um cara que tem bens, eu vou ficar aqui, essa terra é nossa, consolidada. Mas não, ele aceitou o desafio para que a sua vida não fosse uma vida sem propósito. Quando a sua vida não tem propósito, sempre você vai estar em crise, sempre você vai estar insatisfeito, sempre as suas conquistas vão trazer para você aquele primeiro momento de... Depois, tudo passa. Tudo passa. A sua vida precisa de propósito. E domingo que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Domingo que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria orar com você agora, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Recapitulando. Se alguém perguntar para você o que o pastor pregou domingo de manhã, me preocupei agora. O que você vai responder? Você vai responder assim, o pastor falou que eu estou em crise. E eu não estou sabendo que eu estou em crise. O que o pastor pregou é que você precisa ter um clamor, um grito no teu coração, para que Deus possa intervir na tua vida em todas as áreas dela. Todas as áreas dela. De repente tem uma área da tua vida que vai muito bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. Está ótimo. Mas Deus quer que isso aconteça em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dirigir. Pai, nós estamos pedindo e clamando a Ti, que o Senhor derrame a Tua misericórdia, como o Senhor lançou sobre Abraão, como o Senhor lançou sobre Moisés, o Senhor lançou sobre Saulo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor derrubou Saulo do cavalo, Senhor. E Saulo se tornou o maior escritor bíblico. Os livros que nós lemos na Bíblia são dele, Pai. E ele nos ensina tantas coisas que ele aprendeu contigo. Obrigado, Senhor, que o Senhor tirou aquela vida de destruição, se tornou uma vida extremamente abençoadora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, nós lançamos um clamor a Ti agora. Nós queremos ter propósito, em nome de Jesus. Por favor, Pai, nós queremos propósito. Como foi a vida de Neemias, Senhor, que estava lá a 1.500 quilômetros de Jerusalém e se tornou um servo nas Tuas mãos, em nome de Jesus.
Dá-me propósito. Eu te peço em nome de Jesus. Dá-me propósito. Eu te peço em nome de Jesus. Dá-me propósito. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela tua vida. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, sua casa, sua família, seu trabalho, seus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.